1 e também em 1 João, capítulo 1, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que havia sido feito teria sido feito. Mostrando também, por exemplo, a salvação, que essa obra salvífica, especificamente, tem a ver com Cristo Jesus. Contudo, Ele é o Salvador, mas Ele foi enviado pelo Pai como Salvador. E quem aplica a obra de Cristo na nossa vida, quando nós cremos, é o Espírito Santo. E tudo que nós olhamos na palavra de Deus, é claro que tem as suas funções específicas das três pessoas da Trindade, mas eles cooperam, eles agem juntos para que o propósito geral de Deus se cumpra. Isso é muito claro na obra do Espírito, quando relacionada a Cristo Jesus. Nós vimos isso quando nós observamos que a palavra de Deus fala que Jesus foi ungido. Ele foi identificado, foi qualificado pelo Espírito. E nós vimos que ele foi qualificado para o exercício do ministério dele como mediador. E ele fez toda a obra, ele foi suprido, ele foi protegido, ele foi fortalecido, ele foi qualificado em vários aspectos, por exemplo, para pregar o Evangelho, para fazer milagres e para suprir na cruz. A ação desse Deus, Pai, que envia o Filho, também é a ação que está ligada à ação do Filho para com o Espírito, porque as Sagradas Escrituras vai dizer, o próprio Jesus falando que ele deveria ir, para que ele pudesse enviar o outro Consolador. É interessante isso. Se eu não for, o Espírito não vem, e ele é o Consolador. A Escritura vai nos mostrar, por exemplo, que a ação do Espírito Santo, ela vai acontecer ligada a tudo aquilo que Cristo fez. O Evangelho de João diz que os discípulos só estariam lembrando de todas as coisas que Jesus havia ensinado por causa do Espírito. É significativo tudo isso. E hoje eu gostaria de terminar essa parte de correlação entre o Espírito e Cristo, indo para a questão do Espírito glorificar a Cristo. Lembrando que eu estou usando o material que é do pastor Heber Carlos Campos, o pai. Quando eu falo pai é porque tem um filho, né, gente? Seu filho que é pastor também. E foi material que ele usou para dar aula de pneumatologia para nós lá num grupo de estudos de mestrado. Então, quando a gente fala que o Espírito glorifica Cristo, isso talvez seja além daquilo que a gente imagina ou já gastou tempo pensando. Quando você pensa em Deus ser glorificado, o que vem na sua mente? Glorificar a Deus é aumentar a Deus em alguma coisa? Você quer reconhecer a sua divindade, o seu poder. Tem muito mais a ver com o reconhecimento, não é? Com a apresentação, não é? Com colocá-lo no devido lugar. Nós glorificamos a Deus na medida em que o colocamos no devido lugar, como digno de reverência, de obediência, de louvor, de culto. Isso tudo tem a ver com glorificar a Deus. Quando o pastor Jairo, ele trabalha na área de música e de liturgia com seus alunos, quando ele fala sobre glorificação, ele se refere a Deus. É algo que não pode ser direcionado a outra coisa. E aponta exatamente para aquilo que Deus é. Quando a gente fala de gratidão,
a gente se refere àquilo que Deus fez. Não é? Então, isso é algo que a gente precisa compreender. Então, observe bem que o Espírito glorifica a Cristo na medida em que o Espírito nos aponta a Cristo como Cristo é. E nos faz ver Cristo como Ele é. Ninguém pode ver a Cristo ou compreender a Cristo sem que o próprio Deus abra os nossos olhos para que possamos conhecê-lo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as Sagradas Escrituras. O Espírito é que nos habilita para que possamos ver Deus e conhecer a Deus e a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras e através das Sagradas Escrituras. Ninguém pode fazer isso a não ser pela ação do Espírito. E aqui, quando a gente fala do Espírito glorificar a Cristo, nós estamos falando do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, que aponta-nos Cristo Jesus. É como se Ele estivesse querendo aqui mostrar Cristo, fazer com que o mundo veja Cristo. Não de qualquer forma, mas como o verdadeiro Deus, o Deus Salvador. Não é? Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, a palavra de Deus diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Depois o texto diz, Deus predestinou, chamou e vai por aí afora. E o grande objetivo é para que sejamos a semelhança de Cristo. E adiantando aquilo que nós vamos estar estudando hoje, o grande propósito de conhecermos a Cristo não é só de conhecermos a Cristo, mas é de vermos em Cristo aquilo que Deus quer ver em nós. Ele nos predestinou para sermos conforme Cristo, o seu Filho. Então, é Deus resgatando a imagem em nós, do homem sem pecado, do segundo Adão, daquele que honrou o Pai em todo, daquele que obedeceu sem jamais pecar. Então, quando a palavra de Deus diz que, em Romanos 8, que Deus nos predestinou para isso, é uma predestinação ou um propósito de Deus para a nossa vida, para que Ele possa resgatar em nós aquilo que foi perdido por causa do pecado. E que Cristo veio resgatar, mostrando que o homem tem que viver daquele jeito, sendo Ele o exemplo. Então, quando o Espírito nos mostra Cristo, é para que possamos conhecer o que Deus quer que sejamos na presença dEle. A imagem de Cristo. Sermos a imagem de Deus sem pecado. Já tinham pensado nisso? Mas é exatamente isso que o texto está nos dizendo ali. Ele está querendo que o mundo veja Cristo Jesus estampado na vida do cristão. Essa é a verdadeira redenção do homem. Essa é a verdadeira transformação que Deus tem proposto para o homem, a sua santificação. Deus, através do Espírito Santo, Ele quer que Jesus Cristo seja honrado pela semelhança dos irmãos mais novos com o irmão mais velho. E Ele é o mais velho. E sem sombra de dúvida, a glória de Cristo, ela será maior à medida que o cristão venha aparecer-se com o Salvador dele. E isso acaba sendo o nosso objetivo de vida cristã. Não é? Então, lembre-se o seguinte, a primeira coisa, o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo Jesus na redenção do verdadeiro cristão, na medida em que Ele trabalha a nossa vida. Ele nos redime para sermos a semelhança de Cristo. Quem faz isso? O Espírito. Ele opera a santificação,
Ele opera o arrependimento segundo Deus, segundo o Espírito. Ele opera a necessidade de voltarmos para o Senhor, de perseverarmos na fé. Ou seja, se você for observar toda essa vida cristã que a Escritura propõe, ela só é possível através do Espírito. E o Espírito de Deus está fazendo isso, e quando faz, Ele está glorificando a Cristo Jesus, mostrando ao mundo Cristo através da vida do povo de Deus. Uau! Nós glorificamos a Cristo na medida em que Ele é visto na nossa vida. O Espírito glorifica o Filho na medida em que Ele gera a imagem do Filho em nós. Isso é muito mais glorioso para nós do que às vezes a gente tem pensado, até mesmo se esmerado, sido zeloso. Talvez eu possa pensar, puxa, eu realmente quero ser mais parecido com Cristo, eu quero ser como o filho mais velho, né? O primogênito. Mas isso tudo é algo que tem a ver com a glória de Cristo. Isso tem a ver com a glória do Redentor. Só que eu não dou conta de fazer isso sozinho. É o Espírito que faz isso em mim, em nós, para que sejamos glorificadores de Cristo. E mais do que isso, para que sejamos testemunhas de Cristo através da nossa vida. Então, a primeira coisa que é importante para nós é saber que o Espírito glorifica a Cristo na medida em que Ele nos redime. E na medida em que Ele faz essa obra contínua na vida da gente, para sermos a imagem de Cristo Jesus. Isso traz maior prazer na vida da fidelidade, na vida de fidelidade cristã. Dá mais motivação, mais responsabilidade, mas nunca nos esquecendo que quem promove isso em nós é o Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos. Tudo bem até aí? Pastora, essa glorificação, ela ser efetiva à medida que eu vivo ou busco viver como Cristo viveu, é como se eu estivesse dizendo assim, eu considero a sua morte de fato foi suficiente para me transformar, para me aperfeiçoar, para eu tomar as minhas atitudes. Agora está justamente nessa realização na vida humana. Sem sombra de dúvida. A glória que acontece da nossa parte para Cristo tem a ver com a transformação que Cristo opera em nós. Para que nós possamos glorificá-lo na medida em que, reconhecendo isso, nós estejamos vivendo segundo a vontade de Deus. Isso gera transformação de comportamento, transformação de vida. Então nós temos que resplandecer a sua glória, assim como Ele resplandeceu a glória daquele que o enviou. Sem sombra de dúvida. Exatamente. Ok. Tem outras maneiras do Espírito glorificar a Cristo? É claro. O Espírito, ele vai... Obrigado, pastor. O Espírito vai glorificar a Cristo na medida em que ele honra a palavra de Cristo. Abram, por favor, em João, do Evangelho, capítulo 16. Agora mesmo eu mencionei, sem ler o texto, os versos 13 e 14. O texto diz assim: Ele, se referindo ao Espírito, que aqui está sendo prometido, tá? Em João capítulo 16, Jesus está falando do Espírito que seria enviado por Ele. Ok? Como é que é o título aí desse texto que vocês estão? A missão do Consolador. Quem está falando isso é Cristo. Então, Ele, o Espírito, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ele vai me glorificar na medida em que ele vai me anunciar, na medida em que ele vai fazer com que a palavra de Cristo seja ouvida, vista, crida, faça diferença. Os discípulos estavam ouvindo isso aqui. Eles não poderiam jamais escrever as palavras de Cristo, e isso se tornar os livros que nós temos, se não fosse pelo Espírito, que os conduziu a escrever exatamente aquilo que era verdade. Isso se chama inspiração. Então, o Espírito, diz o texto, ele vai guiar vocês a toda verdade. E vocês vão falar isso, porque ele vai falar para vocês. Ele vai dar para vocês o que eles têm recebido, o que ele tem recebido, que é meu. E ele vai anunciar para vocês. Então, dessa forma, o Espírito Santo, ele honra o Espírito, a Cristo, porque Jesus diz isso, ele me glorificará, ele me honrará, na medida em que ele honra a palavra e transmite a palavra de Cristo. E essa palavra se cumpre, mas essa palavra também foi a palavra dita aos discípulos, e eles lembravam destas palavras. Ela é transmitida fielmente aos discípulos após a sua ascensão. Ou seja, o Espírito fazia com que a palavra de Jesus não fosse adulterada, não fosse esquecida, não fosse omitida, não fosse de jeito nenhum modificada. Essa ação é do Espírito. E Jesus diz, o Espírito me glorifica assim. O Espírito me glorifica assim. Então, a maneira do Espírito de glorificar a Cristo é fazendo ou tornando com que tudo o que Cristo disse e tudo o que ele recebe de Cristo Jesus seja lembrado por aquelas pessoas, mas também seja anunciado. Ao invés de ser escondido, ao invés de ser perdido, é alguma coisa que vai ser pronunciado, vai ser pregado e vai ser ouvido a respeito de Cristo Jesus. E Jesus está dizendo, o Espírito vai me glorificar na medida em que ele vai honrar a minha palavra. Isso é para a glória de Cristo. Então, essa é uma segunda coisa que a gente pode falar a respeito da glorificação de Cristo através do Espírito Santo. Uma terceira coisa que nós podemos ver aqui no texto é que o Espírito Santo vai glorificar Cristo na própria pregação que a igreja faz, na própria proclamação que o cristão faz. Bom, a mensagem que nós pregamos, quando eu falo nós, eu estou me referindo à igreja, os crentes, não é? A igreja apostólica, daquela época, ela pregava algo que era puro, algo que era conduzido pelo Espírito. E isso glorificava a obra de Cristo. Após o Pentecostes, ao invés de exaltarem o Espírito que havia descido poderosamente e milagrosamente, quem foi exaltado? Cristo. É interessante, em momento algum você vai ver os faróis sempre Cristo e a obra redentora de Cristo sobre a igreja. Observa que o farol nunca era o Espírito. Você observa o Novo Testamento, o Espírito sempre coloca o farol sobre Cristo. Quando eu dava aula de pneumatologia, eu sempre fazia no quadro o desenho de um farol, né, lançando luz. Eu colocava o Espírito de cá e colocava a cruz aqui, e os efeitos da cruz sobre a igreja. E eu mostrava, olha, o Espírito em momento algum, ele joga foco para si mesmo. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento.
O ministério dele é de proclamação, de glorificação. Exatamente. E o centro da proclamação dele é Cristo Jesus. E isso acontece na medida em que a igreja do Senhor Jesus, a igreja regenerada, a igreja transformada, ela apresenta para o mundo um Cristo ressuscitado, um Cristo ressurreto. Essa é a ênfase. Eles foram levados, os apóstolos, a pregarem isso. A igreja creu. A igreja cresceu. E a igreja foi ensinada a pregar da mesma forma. O Cristo ressuscitado, para que pessoas crescem. E de igual forma, fossem salvas. E de igual forma, glorificassem a Cristo. E de igual forma, proclamassem. E observem bem que isso tudo glorifica a Cristo. Esse é o processo que a igreja do Senhor Jesus vem evidenciando na sua história. E cumpre exatamente o propósito de Deus. Então, o propósito do Espírito é glorificar a Cristo na medida em que Cristo é feito em nós, nos tornamos a imagem dele, que foi predestinados para isso. Na medida em que o Espírito honra a palavra de Cristo, ou seja, faz com que ela seja fidelizada através da Escritura, e essa glorificação se dá na medida em que essa igreja, transformada por essa palavra verdadeira que glorifica a Cristo, que a transformou, também proclame a Cristo e glorifique a Cristo diante dos homens. E na medida em que a igreja prega, o verdadeiro cristão prega a Cristo, o Espírito está nos habilitando assim para glorificar a Cristo. Então, o Espírito é que nos qualifica para pregar o Evangelho. Esse negócio de que pregamos de maneira eficaz o Evangelho, peraí, essa eficácia é obra do Espírito, ela é íntima, ela dá na alma, no ser interior. É o Espírito que me convence daquela mensagem que está sendo pregada a respeito da minha própria realidade e da realidade de Cristo como meu Redentor e Salvador, porque eu sou perdido. Essa obra é do Espírito. Quando o Espírito faz isso, me qualificando para pregar e qualificando aquele indivíduo para crer, Cristo está sendo glorificado. Algo fantástico que eu gostaria de sugerir que vocês lessem comigo, em 1 Coríntios capítulo 2, esse texto de 1 Coríntios é muito significativo, onde Paulo está falando a respeito da obra do Espírito aqui. Ele diz, a partir do verso 12, ele diz, 1 Coríntios 2, 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele está dizendo, olha, é pelo Espírito que nós conhecemos o que tem sido dado por Deus a nós gratuitamente. Disto também falamos, ou seja, através do Espírito recebemos, através do Espírito falamos. Ele diz, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo diz, olha, se eu prego para você, não é segundo a minha sabedoria. Ele já tinha dito anteriormente, no comecinho do capítulo 2, olha, eu não estou pregando para vocês sabedoria humana e nem filosofia humana. E agora ele está dizendo, o que eu estou pregando foi porque recebemos do Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Olha, o homem natural se refere a qualquer ser humano, quando ele ouve o Evangelho, só por ouvir o Evangelho ele não aceita. Como ele aceita? Verso 15, porém o homem
espiritual, e aqui ele está fazendo diferença, é aquele que é movido pelo Espírito, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Observem, eu só prego o Evangelho porque eu recebi o Evangelho do Espírito. Então eu recebo do Espírito, eu prego por causa do Espírito, alguém ouve por causa do Espírito, e alguém crê por causa do Espírito. E aí esse processo vai continuando. Observe que o texto é muito claro quanto a isso. Por que Paulo está fazendo essa abordagem? Ele está fazendo essa abordagem porque haviam alguns coríntios que se achavam maiores do que os outros, mais espirituais. E aí ele está redefinindo espiritualidade. Ele está dizendo espiritualidade é aquele que vive e depende do Espírito, aqueles que são espirituais. A mesma coisa você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 12. Isso é fantástico, né, pastor? Porque o apóstolo Paulo, ele era muito culto, né? Ele aprendeu com Gamaliel, né? Sim. E quando ele fala aqui nesse capítulo 2 que ele não faz nada com ostentação, é porque ele não está olhando para si mesmo, Sim. né? Ele poderia mesmo ostentar, né? E se soberbecer daquilo. E ele fala de modo simples, porque ele sabia que ele era um instrumento do Espírito, né? Exato. Isso é fantástico. Tanto é que no capítulo 2 ele diz, para que a vossa fé não esteja baseada na sabedoria humana, e nem na filosofia. Sim. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, ele diz a respeito dos dons espirituais. Eu vou aqui quebrar um negócio com vocês. Lá no texto original não tem a palavra dons. Não tem a palavra dons. A respeito dos espirituais. São os mesmos espirituais que ele está tratando lá atrás. Quem traduziu, porque logo depois vai falar de dons espirituais, ele começa querendo falar a respeito disso, mas na verdade Paulo está dizendo, olha, quanto aos espirituais, eu não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes. Por quê? Porque os verdadeiros crentes são chamados de espirituais e não naturais. Isso foi definido lá no capítulo 2. Ok, só para que vocês entendam que essa linguagem de Paulo é uma linguagem comum aqui na carta. E quem são esses espirituais? Aqueles que ouviram do Espírito, aqueles que creram do Espírito, aqueles que pregaram orientados pelo Espírito, e que levou outros a ouvirem e crerem no Espírito, e assim as coisas vão acontecendo. Mas aqui são chamados de espirituais. Tudo bem? Que é diferente daquilo que eu tinha tratado no início, que era o problema da igreja de Corinto, que alguns que tinham determinados dons se julgavam mais Superiores. do que os outros. Exato. Algo que ele... Exato. E que ele vai falar também no capítulo 3, logo depois. Alguns estão achando que são mais, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor, é a glória dele. E aí vai. Ok, tudo bem. Outra forma do Espírito glorificar a Cristo, quase que foi. O Espírito glorifica a Cristo através da nossa própria experiência cristã e do nosso próprio sofrimento. Isso às vezes leva algumas pessoas a ficarem pensando, peraí, como é possível isso? Como é que isso se dá, né? Quando o Espírito vai produzindo a glória de Cristo, ou glorificando a Cristo, ele não o faz somente através da transformação da nossa fraqueza, não é? Mas ele também toma os nossos sofrimentos e os usa como instrumentos para glorificar a Cristo. Como assim? Hebreus capítulo 2, verso 9. O texto diz que os sofrimentos de Cristo foram para ele glória. Pode ler. 2:9. Isso, por favor. Vemos, todavia, aquele que
Isso acabou sendo glória para ele. Agora vamos para um texto que é muito interessante, que é 1 Pedro capítulo 4. A gente já estudou ele naquele tempo em que estávamos caminhando em 1 Pedro, que eu ainda estou faltando um pedacinho para terminar lá a exposição de todo o livro. Versos 14 a 16, diz assim, 1 Pedro 4, 14 a 16: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. É interessantíssimo o texto da ideia de que sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se por alguma razão eu sofro como cristão, isso glorifica a Deus. E isso tem a ver com a ação do Espírito também na nossa vida. Quando nós olhamos para a escatologia e olhamos que ela diz que nos últimos tempos a igreja passaria por grandes provações. Ela seria perseguida, maltratada e tudo mais. A gente fala, Senhor. É interessante porque esse texto aqui dá a ideia de que se por causa de Cristo a igreja é perseguida, isso é para a glória de Cristo. Isso não é para a vergonha de Cristo. A igreja está sofrendo isso por fidelidade e não por infidelidade. E é por isso que Pedro está dizendo aqui, se alguém for sofrer, não sofra por fazer o que é errado, mas por fazer o que é certo. A gente tem que ter muita consciência disso, né? Porque Sim. o Espírito Santo que conduziu Cristo para a cruz do Calvário, Sim. para o sofrimento. E eu acredito que ele foi enviado para nos ensinar toda a verdade, também para nos fazer suportar as dores que porventura. Chama até de bem-aventurado. Sim, exatamente. Vocês estão percebendo como o Espírito, ele não parou de glorificar a Cristo? Ele teve o foco, ele qualificou, ele ungiu o Espírito para o exercício do seu, ungiu a Cristo para o exercício do seu ministério, qualificou para tudo aquilo que tinha que ser feito e o fez. Mas é o Espírito que continua glorificando e colocando foco sobre Cristo. E nós participamos disso na medida em que o Espírito glorifica a Cristo, na medida em que nos transforma a imagem de Cristo, na medida em que nos faz fiéis a Cristo, e se em algum momento sofremos por causa disso, glorificamos a Cristo. Na medida em que o Evangelho é proclamado pela igreja de Cristo, e na medida em que o próprio Espírito mantém a igreja, para que ela seja exatamente essa proclamação do Evangelho. Que nós possamos ter alegria com a glória de Cristo. Existem alguns desvios de algumas igrejas em relação a ênfase no Espírito. É maior. É maior quando tudo deveria ser o Cristo ao centro, é a pessoa de Cristo. A gente sabe que tudo está acontecendo, tem a presença do Espírito. Sim. Quando a palavra é lida, né? Quando a pessoa entende a palavra, é o Espírito agindo. Quer dizer, ele não está ausente de tudo. De jeito nenhum. Né? Quando a palavra é pregada, é com fidelidade. Mas a gente percebe um desvio quando toda a ênfase é muito na pessoa do Espírito, sobre milagres, sobre isso, sobre aquilo e tal. Então a gente entende perfeitamente, até partindo do ministério do próprio Espírito, que é projetado Cristo, o ministério do holofote, né? Tornar Cristo conhecido. Então a gente percebe que há um desvio aí de algumas igrejas nessa mensagem. Né? Baseado nisso, eu já estudei a respeito desse assunto, tem até algo preparado a respeito disso, sobre qual a proposição de todos aqueles eventos sobrenaturais que houve no período de Cristo. E logo depois,
todos os eventos eram para mostrar Cristo. Qualquer milagre, qualquer manifestação era para mostrar exatamente Cristo Jesus. Em momento algum a ênfase foi diferente dessa. Então, qualquer atitude que deixe de ser cristocêntrica, ela perde a sua motivação, que a própria Escritura mostra e que o próprio Espírito demonstra também na própria Escritura, né? Isso é uma verdade. Sem sombra de dúvida. Exatamente. Exatamente. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque vemos que beleza é a obra de Cristo, tão cheia de glória. O teu Filho, Pai, fez uma obra perfeita a nosso favor. O Senhor, ó Pai, preparou tudo para que Ele pudesse estar no nosso meio, para que pudesse, como um Deus encarnado, realizar essa obra. E nós te louvamos porque o teu Espírito, Pai, esteve fazendo com que essas coisas acontecessem e continuassem acontecendo para a glória de Cristo. Dê-nos a alegria de fazermos parte desta obra perfeita que o Senhor tem feito. E dê-nos a alegria de sermos para a glória de Cristo. Dê-nos a alegria de vivermos a fidelidade cristã para a glória de Cristo. De sermos fiéis à Tua palavra para a glória de Cristo. De proclamarmos o Teu Evangelho e termos a disposição de fazê-lo para a glória de Cristo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos por isso. Amém.